Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos estudando sobre a segunda volta do Senhor. Esse tema está incluso dentro do contexto geral do grande conflito. É um tema de suma importância para a nossa vida espiritual, pois para que eu e você possamos tomar as melhores decisões da nossa vida, nós precisamos estar munidos de informações, conhecimento, sabedoria e discernimento. Discernimento esse para tomarmos as melhores escolhas. Escolhas essas que irão nos conduzir para a vida eterna. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, eu convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Então vamos orar então e buscar a presença do Santo Espírito de Deus. Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor reserva a cada um de nós, onde nós temos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e assim termos acesso a um conhecimento que está reservado a todos aqueles que Te buscarem por meio do estudo da Palavra, Pai. Que nessa ocasião o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, limpe a nossa mente e torne de maneira clara, assim como o sol no meio-dia, as Tuas verdades a nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Faz com que a gente seja purificado de todo mal, para assim estarmos aptos a ficar próximo de Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quinta-feira, 16 de maio, o tema do nosso estudo de hoje é a linha de tempo profética mais longa. Olha, ontem nós já descobrimos que essa linha profética se refere à profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias, que também pode ser entendido como os 2.300 anos. Nós hoje vamos descobrir quando começa essa profecia e os eventos que estão acontecendo dentro dessa profecia. Então, o primeiro contexto bíblico que é apresentado aqui é o contexto base para nos nortear quando começou esse período profético. Ele está contido no livro de Esdras, Esdras capítulo 7, versículos 7 ao 13, que diz assim, ó: Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, ou seja, a viagem lá de Babilônia até Jerusalém, Esdras levou 5 meses para chegar lá, para você ver o tamanho da distância. Cadê? Continuando. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. O que é que dizia na carta? Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus. Paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir para Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Davi, antes desse decreto, haviam outros decretos? Sim, esse era o terceiro decreto. Terceiro e último decreto, autorizando as pessoas que estavam ali na cidade de Babilônia, que tinha sido o local de exílio, onde o povo tinha sido, de certo modo, aprisionado ali por meio de Nabucodonosor. Após esse decreto, que aconteceu no 7º ano do reinado de Artaxerxes, se a gente for buscar na história, a gente vai saber qual é o ano exato. No 5º mês,
Esdras chega com essa autorização, dizendo, olha, o rei liberou todo mundo para voltar para Jerusalém. Para ali nós reconstruirmos, para ali nós fazermos um movimento de reavivamento espiritual e tantas outras coisas. Eu separei alguns pontos com base nesse texto, e o primeiro ponto diz assim, o decreto de Artaxerxes, que foi no ano 457 a.C., foi o último de 3 decretos que permitiram que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém e restaurar os serviços do templo. Esse terceiro decreto foi o mais completo e marca o início de 2.300 dias do ano. Davi, por que esse decreto ele marca o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Veja esse texto aqui que está lá em Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, diz assim, saiba, isso é o anjo explicando a Daniel a profecia, tá? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Nesses 2 versos, a gente tem vamos dizer assim, o ponto de início, o starting, de quando começaria essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando Jerusalém recebesse o decreto final para ser reconstruída, para que fosse ali tudo reerguido novamente. E aí eu tomei nota, né, de alguns pontos. Davi, no texto que você leu, falou de 62 semanas e 7 semanas, ou seja, totalizando 69 semanas. O total é 70 semanas. Na profecia de Daniel fala que 70 semanas foram destinadas para o povo de Israel, para os judeus. Para quê? Para que eles voltassem à aliança com Deus, para que eles ficassem em paz. Só que durante 69 semanas, algumas coisas iriam acontecer. Com o passar das 69 semanas, ou 483 anos, o Messias teria que vir, o líder, e ele seria ungido. Veja aqui esse ponto. Visto que o decreto foi emitido no outono de 457, 483 anos se estendem até o outono de 27 depois de Cristo. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27 depois de Cristo, Cristo foi batizado e recebeu a unção do Espírito Santo. Ou seja, o que iria acontecer nessas 69 semanas, ou 483 anos. Desculpa, às vezes as palavras se embolam. O Messias teria que vir e teria que ser ungido, certo? Esse período de 457 até o ano 27 é exatamente o período de 483 anos. Exatamente. Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, escutada aquela voz, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, que Deus fala nos céus, todas as pessoas que estavam ali presentes ouviram a voz de Deus, a pomba ali, como representação do Espírito Santo, ela desce, acontece toda aquela situação maravilhosa. E aí fica faltando uma semana para completar as 70 semanas. Essas 70 semanas está dentro do contexto de Daniel, do capítulo 8 e 9, que é o marco do início das 2.300 tardes e manhãs. Davi, o que é que acontece durante essa semana, esses 7 anos, para completar os 490 anos, que equivale a 70 semanas? Olha aqui o que eu separei. Na primavera,
na primavera do ano 31 depois de Cristo, no meio da última semana, ou seja, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio para ser mais específico, no meio da última semana profética, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. O sistema de oferta que apontava para o Cordeiro de Deus cessou com o sacrifício no Calvário. Davi, com que base você afirma que o sacrifício de Jesus é um cumprimento profético? Veja esse texto comigo, Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. Essa é a última semana das 70 semanas ou dos 490 anos. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, na metade da semana, no ano 31 depois de Cristo, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele cumpre ali aquilo que a morte dos cordeiros prefigurava. O que era isso? Aquele que iria morrer para pagar o salário do pecado. Aquele que iria verter o seu precioso sangue para poder remir a mim e a você. Por que é que hoje nós cristãos não oferecemos mais sacrifício de cordeiros? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim falou João Batista, teria vertido já o seu sangue ali, já tinha se dado em oferta perfeita por mim e por você. Quando foi que aconteceu isso? Na metade da última semana profética, ou seja, no ano 31, se cumpre o que está escrito em Daniel 9, 27. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Veja como as coisas vão se encaixando perfeitamente. E aí eu separo o último ponto. As 70 semanas, ou 490 anos, destinados aos judeus, terminaram no ano 34 depois de Cristo. O que foi que aconteceu no ano 34 depois de Cristo? A rejeição da mensagem do evangelho pelo Sinédrio. Esse evento é marcado pela morte do servo de Deus chamado Estevão. Estevão ele faz o último apelo para os líderes judeus, para o Sinédrio, para o sumo sacerdote, para os sacerdotes, o povo da lei, o povo que, de certo modo, liderava os judeus. E ali Estevão, na sua declaração, na sua defesa, ele, de certo modo, revisa tudo o que aconteceu na história de Israel, desde o início. E aí ele vem dizendo, olha, Deus ele vem buscando vocês, ele ofereceu várias chances, até que ele chega no ponto e diz, ele enviou o filho dele, e vocês mataram ele, vocês rejeitaram ele. Sabe o que foi que o Sinédrio fez? Botou a mão no nariz, começou a gritar e levou Estevão para ser apedrejado. Aquela ação foi o ponto final de oportunidade que foi oferecida ao povo judeu para reavaliar a sua vida e para reafirmar a aliança com Deus. Eles, infelizmente, rejeitaram. E por isso, as 70 semanas que foi cortada, separada para os judeus, chega ao fim. E aí a gente subtrai esses 490 anos da profecia das 2.300 tardes e manhãs e restam 1.810 anos, que nos leva ao ano de 1844. O Guilherme Miller acreditava que o santuário era a terra e presumiu que Cristo purificaria a terra pelo fogo em 1844. Por que que Guilherme Miller acreditava que Jesus iria voltar em 1844? Porque seria o ano que iria finalizar as 2.300 tardes e manhãs. Davi, onde é que está escrito sobre essa purificação? Quando o anjo termina de explicar a Daniel a profecia, ele diz, no finalzinho, quando finalizar, o santuário será purificado. E aí o anjo diz, ó, guarda essa mensagem, sela ela, porque isso não é para agora. Quando chegar o momento, o saber vai se multiplicar. As pessoas vão entender essa profecia. E foi o que aconteceu com Guilherme Miller. O problema é, Guilherme Miller, ele acertou toda a datação. Todos os eventos estavam ok. A única coisa que não estava ok
era o evento final. 1844 não era o ano para a volta de Jesus. Até mesmo existem outros versos que falam que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. O próprio Jesus afirmou isso para os seus discípulos. Os discípulos, em um determinado momento, perguntou: Senhor, nos diz quando isso vai acontecer? E ele responde: olha, a hora e o dia ninguém sabe, só o Pai, só Deus sabe. Hoje Jesus já sabe porque está junto ao Pai. E aí, por que Jesus não voltou naquele dia? Porque o que aconteceu foi exatamente o que o anjo disse. O santuário seria purificado. Davi, que santuário é esse? O santuário celestial. Com que base, Davi, você afirma que é o santuário celestial? Porque Moisés, quando construiu o santuário da terra, foi com base no modelo que ele viu no céu. Moisés sabia tudo o que deveria conter no santuário porque ele viu o santuário original. Quando Jesus sobe aos céus, ele sobe para mediar nesse santuário. Para que a gente possa entender de maneira bem correta essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente também precisa entender como funcionava o santuário. Quais eram os eventos, as cerimônias que aconteciam no santuário. Uma das cerimônias que acontecia era o dia da expiação, ou seja, o dia do julgamento. Nesse dia, as pessoas compungiam o coração, ficavam em um espírito de humildade, pediam perdão a Deus, levavam suas ofertas, e ali, no determinado momento do dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O que era que ele ia fazer lá? Ali ele fazia mediação pelo povo que estava do lado de fora, ansioso, esperando a resposta de Deus, para saber se o povo seria aceito ou não por Deus, para saber se os pecados do povo seriam perdoados ou não. Em 1844, Cristo, como nosso sumo sacerdote, isso está descrito no livro de Hebreus, como nosso sumo sacerdote, ele entra no lugar santo dos santos, e ali começa o juízo investigativo. Ali, naquele momento, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento, Cristo está apresentando diante do Pai todas as nossas petições, todas as nossas culpas e apresentando o seu sangue como expiação para poder nos perdoar. Ou seja, eu e você, desde o ano de 1844, estamos vivendo um momento do juízo, os últimos momentos da história desse mundo. O que isso quer dizer para nós? Que eu e você não devemos brincar de ser cristãos. Que eu e você devemos analisar e refletir o tipo de vida que estamos levando. Olha, nós estamos nos últimos momentos da história desse mundo. E a reflexão que eu faço é: nós precisamos analisar, refletir bastante. Como tem sido a nossa relação com Deus? A nossa relação com Jesus? Se nós, de fato, temos aceitado a mediação de Jesus. Afinal de contas, ele é o Cordeiro de Deus e, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote. Ele é quem está diante do Pai como nosso advogado. Mas sabe, como ele mesmo disse, um dia ele voltará. E quando ele voltar, não vai ser mais para dar segundas chances para mim e para você. Ele voltará para trazer juízo. Exatamente o que acontecia no santuário. Se o povo fosse rejeitado por Deus, o sumo sacerdote morria ali mesmo, dentro do lugar santo dos santos. Quando o sumo sacerdote saía de dentro desse lugar com vida, a resposta era positiva, ou seja, o povo foi aceito, o povo foi perdoado. Quando Cristo sair dos santos dos santos, do santuário celestial, ele virá para buscar todos aqueles que foram perdoados e aceitos pelo Pai, que foram absorvidos no grande tribunal de Deus. Que eu e você possamos estar presentes nesse dia tão especial, seja pela ocasião da ressurreição dos mortos, seja pela ocasião de estarmos vivos. O que importa é sermos absorvidos. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Durante essa semana a gente aprendeu bastante coisa com relação a profecias
E a cada dia que se passa, esse estudo ele se demonstra o quanto ele é valioso e importante para a nossa vida. Papai do céu possa te abençoar, possa abrir a sua mente para que você não apenas seja conhecedor da profecia, mas que você possa viver com base nessa profecia, num aspecto de estar se preparando para aquele grande dia, e que ela não seja apenas mais uma profecia, mas seja a profecia que vai fazer a mudada de chave na sua mente. Bom, nosso estudo está maravilhoso. Amanhã é o último dia do estudo da semana, é o estudo adicional, o complemento da semana. E eu convido você a estar comigo amanhã para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.